23. Sempre convosco. É bom recordar que os discípulos de Francisco, depois de instruídos por ele durante vários meses em Rivo Torto, na Porciúncula e no Rancho da Luz, partiam em todas as direções da Itália e também para países como França, Alemanha, Espanha e Portugal. De lá, seguiriam para outras regiões do mundo. Esse era o programa de Deus, não dos homens, levar o Evangelho a todas as criaturas, com a mesma intensidade de luz com que havia nascido. A Idade Média sofria com a violência e a prepotência dos senhores feudais. O sofrimento das coletividades lembrava o dos judeus no tempo de Moisés, quando foram libertados dos maus-tratos na casa da servidão, ou talvez fosse ainda pior. Duas grandes frentes de perseguição alarmavam as famílias, as cruzadas e os tribunais do Santo Ofício. A Igreja e o Estado haviam se aliado para submeter aqueles que não obedecessem às suas conveniências. Entretanto, enquanto os homens elaboravam planos junto às sombras, Deus estabelecia seus desígnios por meio da luz. Francisco de Assis surgiu no cenário do mundo com a força divina nas mãos e na palavra, em favor dos sofredores, perseguidos e injustiçados da terra, trazendo-lhes grandiosa esperança. Aquele grupo de homens chamados franciscanos não podia perder tempo, nem mesmo um segundo. Viera para trabalhar, junto com seu dirigente, no restabelecimento da paz. Francisco era o primeiro na linha de frente, encontrando e removendo os maiores obstáculos para reativar os princípios evangélicos deixados por nosso Senhor Jesus Cristo. 7 discípulos decidiram iniciar uma missão dentro da Itália, experimentando as próprias forças na pregação e na vivência do Evangelho. Seria uma luta árdua, pois a religião dominante, deturpada em sua essência, impunha uma compreensão do Cristo muito diferente dos ensinamentos organizados por Francisco e inspirados no Evangelho vivo de Nosso Senhor. Certa tarde, reunidos na Porciúncula para orar, os 7 anunciaram a Pai Francisco o trajeto que pretendiam percorrer. Frei Gil tomou a palavra. Pai Francisco, desejamos percorrer algumas cidades da Itália como exercício, para depois sairmos pelo mundo, sem temor, levando o amor. Se já conhecemos a luz, não é conveniente mantê-la escondida, pois o próprio Cristo nos aconselha a colocá-la sobre a mesa. Queremos, porém, teu beneplácito e tua bênção. Além disso, não teremos tua presença ao nosso lado durante toda a vida. Estamos crescendo em Jesus e devemos ajudar-te nas lutas que empreendeste. Comovido, acrescentou: temos certeza de que sentiremos saudades e choraremos tua ausência. Mas o faremos com alegria, por estarmos cumprindo um dever que representa também tua alegria com Jesus. Se for da vontade de Deus, gostaríamos de visitar a Toscana, a Romanha, a Lombardia, os Abruzos, a Apulia, Bari, Tarento, Lecce, Cosenza, Régio e tantas outras localidades que surgirem no caminho. Perdoa-nos esta decisão, caso a consideres pretensiosa. Francisco, admirado com a disposição dos companheiros, respondeu emocionado: não apenas vos dou minha bênção, se ela vos for útil, como também, se pudesse, iria convosco aonde quer que fosseis. O Evangelho é a meta de minha vida. Devemos levá-lo às criaturas, pois ele é o pão do céu enviado às pessoas famintas de amor e paz. Peço-vos, com toda a humildade do coração, que sejais amigos uns dos outros. Empregai todas as vossas energias em conversas saudáveis, onde quer que estejais. Lembrai-vos sempre da advertência de Jesus: vigiai e orai. Nunca entreis em discussões inúteis, principalmente entre vós. Elas dividem aquilo que deve permanecer unido para melhor servir. Não vos preocupeis excessivamente com o dia de amanhã, carregando prata, ouro ou roupas em demasia. Além de pesarem sobre os ombros, essas coisas inquietam o coração e distorcem os sentimentos, sobretudo porque consomem o tempo que deveria ser dedicado à vivência do tesouro de Jesus, o amor. Confiai em Deus. Jesus estará sempre à vossa frente, preparando os lugares onde devereis permanecer, principalmente, servir. Nunca vos preocupeis demais com o que o povo pensará de vós. As pessoas são influenciadas pelas ilusões do poder, pelas vestes, pelos cortejos, pelas aparências e pelas autoridades humanas. Firmai-vos em um único princípio: amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a vós mesmos. Aí está, como nos ensina o Evangelho, toda a lei e os profetas. E acrescento, toda a vida. Ide, meus filhos. Estaremos sempre juntos pela força do dever e da oração. Quando souberdes que alguns de nossos companheiros se encontram em outras regiões, procurai-os para receber estímulo e também estimular aqueles corações no mesmo serviço que se dispuseram a realizar. Eu também partirei dentro de alguns dias,
embora ainda não saiba para onde. Nascemos e vivemos para servir a causa de Deus, sob a orientação do Cristo. Que Ele vos acompanhe. Assim partiram os 7 homens de Deus, Frei Gil, Frei Gaspar, Frei Domingos, Frei Rogério, Frei Ângelo, Frei Custódio, Frei Bernardo e Frei Alpino. Certa noite, quando a alegria invadia os corações durante o serviço da verdade, Frei Gil disse aos companheiros: Irmãos em Jesus Cristo, não podemos esquecer, em momento algum, as palavras de Pai Francisco e suas belas advertências. Por enquanto, estamos caminhando entre flores. Estamos sendo domados e respirando o clima da fraternidade. Vivemos como uma família, na satisfação própria das crianças. Mas a realidade não será sempre assim. É bom lembrar o que aconteceu com o próprio Cristo quando foi levado ao Calvário. Alguns dias depois, foram assaltados por ladrões profissionais. Como não encontraram dinheiro, rasgaram-lhes as roupas, incendiaram seus poucos pertences e espancaram-nos sem piedade. Aos gritos, ameaçaram-nos: Ide trabalhar. Se vos encontrarmos novamente sem dinheiro, mataremos todos. Frei Gaspar permaneceu revoltado durante alguns dias, pois jamais havia sofrido agressão tão brutal. Seu coração pedia perdão àqueles homens ignorantes, mas sua razão exigia desforra e vingança. Com o passar do tempo, porém, acalmou-se, fortalecido pelo exemplo dos companheiros. O Evangelho continuou sendo pregado por onde passavam, tornando cada vez mais conhecido o nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Na Apúlia, foram denunciados e presos por vários dias. Depois, foram libertados, pois nada havia contra sua conduta. Mesmo assim, sofreram fome e agressões. Quando já estavam acostumados aos sofrimentos e alimentados pela fé, compreenderam que todas as forças de que dispunham vinham de Deus e de Cristo, por meio do próprio coração. Ao caminharem de Lecce para Tarento, no golfo de mesmo nome, junto ao Mar Jônico, chegaram perto de um casarão que o tempo começara a destruir. Era um antigo castelo de repouso de uma família nobre, construído em tempos remotos. Atingidos pela chuva e debilitados pelas longas caminhadas, pediram abrigo. Ali vivia uma família tão sofredora quanto o próprio castelo, que havia ocupado as ruínas por não ter outro lugar para morar. Os frades entraram e sentiram-se felizes com a acolhida e a simplicidade da antiga residência. Havia espaço suficiente para todos. Um homem muito gentil pediu desculpas. Senhores, estou aqui com minha família. Fomos expulsos da sociedade porque sofremos de enfermidades contagiosas. Retirou com tristeza o pano que cobria o rosto. Vede como estou. Seja feita a vontade de Deus. Não podemos viver entre pessoas sadias porque nossa doença é contagiosa. Se quiserdes ficar, será uma grande alegria. Não temos com quem conversar e gostaríamos de receber notícias de outros lugares. Mas, para o vosso bem, talvez devesseis partir em busca de outro abrigo, pois podereis sofrer as consequências de vossa imprudência. Os frades observaram-lhe o rosto e sentiram compaixão. Já haviam convivido com muitos leprosos, mas jamais tinham visto alguém em estado de degeneração física tão avançado. 2 dos religiosos sentiram vontade de partir, movidos pelo impulso natural de autopreservação. Contudo, a conduta dos demais fê-los permanecer na postura cristã. O chefe da família continuou humildemente: Vejo que sois homens de Deus e que também enfrentais provações, pelo estado em que vos encontrais. Se aceitardes, esta casa é vossa. Fiquem à vontade, pois também fomos acolhidos aqui pela bondade de Deus. Frei Gil, feliz com a acolhida, respondeu com discernimento: Caro irmão, que Deus abençoe a ti e a tua família. Fazemos parte de uma comunidade cristã cujas raízes, como o próprio nome indica, estão assentadas no Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo. Nossas diretrizes foram traçadas em espírito e verdade por nosso Pai Francisco de Assis, homem de profundo amor e de comprovada vivência na caridade e no desprendimento. Portanto, estamos bem nesta casa de Deus. Somos todos homens de paz. Precisamos de abrigo, mas nada desejamos além daquilo que podes oferecer-nos. O sono será suficiente para restaurar nossas forças. Ao amanhecer, sairemos em busca de alimento, pois sabemos que Deus é Pai e jamais deixa seus filhos sem o essencial. Não te aflijas. Podes dormir tranquilo, pois nos acomodaremos muito bem. Quanto à doença que mencionaste, não te preocupes. Talvez sejamos mais enfermos do que tu, pois a doença da alma é muito pior, e todos nós estamos procurando o Cristo para que nos cure. Ao ouvir aquelas palavras, o leproso emocionou-se. Sem encontrar o que dizer, chorou. Frei Gaspar, desejoso de conhecer a família,
já sentia o coração predisposto a amá-la. O homem, percebendo os pensamentos do franciscano, disse comovido: Até agora, meus senhores, não tive coragem de apresentar-vos minha família, devido ao estado calamitoso em que se encontram meus entes queridos. Não sofro tanto por mim quanto por eles. Eles padecem demais. No entanto, ao ver-vos aqui conosco, sinto que novo ânimo invadiu meu coração. Novas esperanças se chocam com minhas dores, e a confiança em Deus continua viva. Os demais frades ofereceram ainda mais conforto ao homem, e todos foram dormir. No dia seguinte, a família despertou para uma nova realidade. Os frades conheceram todos os seus membros e constataram o avançado estado de decomposição causado pela doença. Os corpos estavam dilacerados, e alguns membros haviam sido perdidos para sempre. Frei Gil e Frei Ângelo sentiram a necessidade da presença de Pai Francisco naquela casa de sofredores. Mas como chamá-lo? E como vencer a distância? Como resposta, Frei Gil lembrou-se do que Francisco dissera no momento da partida e repetiu a Frei Ângelo: Ide, meus filhos, que estaremos sempre juntos pela força do dever e da oração. Frei Ângelo deixou escapar lágrimas, nascidas da saudade, essa força poderosa que se liga a outra ainda maior, o amor entre aqueles que verdadeiramente se amam. Frei Gil, confortado pela lembrança de Pai Francisco, falou com confiança: Como estamos cumprindo nosso dever diante do próximo, Frei Ângelo, esta noite oraremos juntos na paz de Deus, para sentir a presença de nosso Pai Francisco em espírito e verdade, na paz de Deus, de Jesus e de Maria. Alguns frades sabiam pescar, e foi isso que fizeram durante o dia. À tarde, a alegria foi enorme, os pescadores voltaram carregados de peixes. Outros haviam trazido frutas e sementes variadas da natureza. Foi uma festa na casa dos enfermos. Todos comeram em ambiente de pura fraternidade. Os frades também ajudaram a limpar o casarão. Com o asseio, o antigo palácio adquiriu um aspecto de alegria. Frei Gil disse com disposição: Meus filhos, desejo completar nosso dia de trabalho com uma oração conjunta, agradecendo a Deus pelo teto que nos acolhe e pelo alimento que nos concedeu. Ao fazê-lo, lembraremos também de Pai Francisco, que vela por nós sem cessar. Pediu ao dono da casa que reunisse todos os familiares no salão, para que a oração fosse feita com a presença de todos. O chefe da casa prontamente atendeu. Forrou o chão com velhas esteiras e transportou, um a um, os familiares, carregando-os nos braços enfraquecidos pela doença, sem perder a confiança e sempre disposto a ajudá-los com alegria. Frei Bernardo tomou a palavra com simplicidade. Senhor, estamos reunidos nesta casa como servos que podereis utilizar nos trabalhos que vos convierem. Estamos sem nosso guia, a quem tanto amamos e respeitamos. Pedimos-vos que permitais que ele permaneça mais perto de nós, pelo amor que gravou em nossos corações. Estamos diante de uma tempestade familiar. Como podem reunir-se, em um só lar, tantos infortúnios, dores e tristezas? Deus, se for de vosso agrado, repartiremos conosco a cruz desta família, que nos abriu as portas e nos fez sentir parte dela. Aliviai, Pai, a dor destas criaturas. Colocai no coração deste homem o ânimo necessário para lutar pelo pão de cada dia. Estas crianças, esta mulher, diante de tanto desalento, não sabemos como pedir vossa misericórdia nem como estender as mãos diante de vós. Compadecei-vos de todos nós nesta angústia sem comparação. Peço-vos, quase sem forças para falar, que nos ajudeis a estabelecer um intercâmbio entre nós e nosso Pai Francisco. Ele sabe consolar. Suas mãos podem ser as mãos de Jesus, e sua palavra, a palavra do Cristo, que poderá chegar por meio de seu verbo. Essa é a nossa esperança, pois para vós nada é impossível. Abençoai nosso querido Pai Francisco, onde quer que esteja, para que possa estar conosco neste momento. Confiamos em vossa bondade e misericórdia, esperando que se faça vossa vontade. Que nossa Mãe Maria Santíssima também esteja conosco, para o bem destas criaturas. No momento em que Frei Bernardo fazia sua oração, Francisco estava no Rancho da Luz, conversando com os companheiros. Subitamente, silenciou-se. Pediu aos irmãos que orassem juntos enquanto ele próprio permanecesse em oração. Em certo momento, Francisco sentiu duas mãos luminosas tocarem-no. Seu corpo material permaneceu junto aos companheiros, mas ele, em estado de graça e revestido de corpo espiritual, foi conduzido por aquelas mãos bondosas. Ouviu uma voz em harmonia espiritual. Meu filho, devemos socorrer os que sofrem, mesmo quando estão distantes. O Espírito atende onde quer que seja,
para que Deus se faça presente onde for chamado a socorrer em nome da caridade. A força do amor é tão grande que a lei determina que ele se divida para tornar-se um sol, ampliando seus raios até horizontes distantes, onde a dor se transforma em prece. Continua em oração, pois ela, na educação dos sentimentos, transforma-se em força nova e em asas capazes de vencer distâncias como relâmpagos estendidos pelo espaço. Alguns de teus filhos espirituais esperam teu carinho e teu trabalho em favor de uma família que sofre o peso de muitos infortúnios transformados em chagas. Sofrem o peso da tristeza, transformada em lamento, e o peso da dor, transformada em desespero. Socorre aquele pai de família, que é a chave da esperança para os demais. Sua dor é a porta de libertação por onde o sofrimento poderá transformar-se em liberdade e alegria no futuro. Deixo tudo em tuas mãos, para que elas façam o que for conveniente. Entrego-te as bênçãos da luz, para que, com elas, afastes as trevas daquele lar, em nome de Deus. Francisco percebeu, em plena consciência, que havia chegado ao casarão onde seus discípulos haviam viajado para tornar conhecido o Evangelho. O poverelo de Deus ficou entre os sofredores e compreendeu o que deveria fazer. Frei Bernardo ainda permanecia em silêncio quando olhou para Frei Domingos, que dormia profundamente. De sua boca, nariz e ouvidos começou a sair uma substância esbranquiçada e imponderável. A massa dirigiu-se até Francisco em espírito e adquiriu forma. O mestre surgiu diante dos discípulos com a suavidade dos sentimentos. Francisco permaneceu em silêncio, como todos os demais. Então, avançou até o chefe da casa, conforme recomendara a voz que o conduzira. Ajoelhou-se diante do enfermo, ergueu as mãos aos céus e fez uma prece sentida ao Criador, empregando todas as suas possibilidades para que o Cristo atuasse por meio dele. Francisco foi envolvido por uma luz verde brilhante, atravessada por estrias douradas. Atendendo ao pensamento de alguém invisível, 2 canais de luz partiram dele em direção ao enfermo. As chagas começaram a desaparecer como por encanto. Era, segundo a narrativa, a magia da fé em busca da vontade maior. O homem sentiu os raios percorrerem todo o corpo, com o carinho próprio das mãos de um santo, e ouviu uma voz como jamais ouvirá. A tua fé te curou. Francisco levantou-se como um sol que brilhasse dentro da casa. Abriu os braços em gratidão a Deus e nada disse. Desapareceu como havia aparecido. Frei Domingos, como se despertasse, exclamou em voz alta: Eu vi Pai Francisco. Eu vi Pai Francisco. Discípulos e familiares choraram juntos e cantaram hosanas a Deus pelo milagre que todos testemunharam. O chefe da família, sentindo-se curado, ficou sem voz por alguns instantes. Depois, abraçou os frades como se fossem filhos que não via havia muitos anos. Frei Gil, com a voz embargada, falou emocionado: Meus irmãos, Deus possui recursos para atender-nos quando considera conveniente. Tudo está perto quando o amor se manifesta em nossos corações. Convido, em nome de Deus, Frei Custódio e Frei Alpino a permanecerem junto desta família pelo tempo necessário, para que a fé seja a luz deste lar e o ânimo fortaleça estes irmãos na luta de cada dia. Nós, os demais, continuaremos nosso caminho, pois o Evangelho necessita de nosso auxílio em outras regiões. Façamos da palavra e da vida o Evangelho vivo. Despertemos aqueles que estiverem espiritualmente mortos. Depois, reencontrar-nos-emos na paz do Senhor. E partiram. Naquele velho castelo, passou a realizar-se diariamente um serão evangélico. A alegria foi dominando o ambiente e fez com que todos se esquecessem dos infortúnios. Os próprios enfermos já não pensavam continuamente na doença, pois o amor apaga a guerra e acende a paz. Fim do capítulo 23.